Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o módulo 3, né, a unidade 3, onde a gente vai falar sobre a economia digital, né, especificamente sobre o consumidor digital. Só relembrando aí que na primeira unidade a gente falou sobre a cybercultura, o impacto da tecnologia na sociedade, o que isso modifica no comportamento das pessoas. Depois a gente falou um pouquinho sobre a nova economia digital, essa transição aí da economia dos átomos para a economia dos bits. E agora a gente vai focar um pouco no consumidor digital, né? Procurando refletir sobre as características do consumidor na sociedade contemporânea, compreender um pouco a questão dos comportamentos, as habilidades que ele tem por conta da internet, o que ele faz nesse ambiente online e conhecer um pouco as mudanças conceituais introduzidas pelos bens e serviços digitais, ou seja, o que essa transformação tecnológica está afetando os mercados e a forma como a gente consome um produto. E aí, para começar, vou só ler essa citaçãozinha aqui do slide para a gente ver um pouco, para a gente conceituar, né, isso que a gente vai trabalhar. A sociedade da informação, caracterizada pelo ritmo frenético das mudanças, por uma nova geopolítica no mundo dos negócios e pela integração acelerada de diversas mídias, vem alterando o perfil das organizações empresariais e, sobretudo, o seu relacionamento com sua diversa clientela. Então, todos aqueles conceitos lá que vocês viram na disciplina de marketing, a questão dos 4Ps, o produto, preço, praça, promoção, a gente vai analisar ele sobre uma ótica, né, com o que essa influência tecnológica modifica um pouco o comportamento desse consumidor. E aí o que? É importante, retomando lá o conhecimento dos outros modos, que a gente viu na questão da cybercultura, que o consumidor hoje ele tem recursos para produzir e compartilhar conteúdo. Então, o que isso significa? Que ele vai na sua loja, ele não foi bem atendido, ele vai fazer uma postagem nas redes sociais, ele vai encontrar um grupo onde ele possa fazer uma reclamação, mesmo que a empresa não ouça isso, mas para expor o problema, né? Então, são coisas que acontecem hoje e a gente na disciplina de marketing virtual tem que ter conhecimento disso para poder, de alguma forma, lidar com esse tipo de situação. Então, o consumidor passa a ter papel cada vez mais ativo na economia e, em muitas ocasiões, passa a ditar as regras. Deixa de lado a passividade que imperou nos anos 80 e passa a exercer um nível de atividade na comunicação existente no mercado sem precedentes, né? Então, isso significa o quê? Ele não consome só o produto, ele fala sobre o produto, ele reclama do produto, ele faz teste dos produtos na internet. Vocês conseguem encontrar vários canais no YouTube, por exemplo, a Apple lançou um novo iPhone, então você vai ter vários especialistas ou consumidores que vão pegar esse novo aparelho, testar ele, falar dos problemas, falar das qualidades. Então é muito importante a gente estar atento a isso. E eu trouxe como exemplo aqui alguns grupos aqui da região do Espírito Santo, né, que é o controle de qualidade. Eu vou até abrir a tela aqui para a gente vir para o Facebook. E a gente tem aqui, o controle de qualidade. Eu fiz uma pesquisa aqui no Facebook. Ele mostrou inicialmente esses três grupos. Você vê aqui que o principal, ele tem mais de 135 mil membros ativos. E o que significa isso? Esse grupo tem regras, né? Logo quando você entra aqui, tem uma postagem fixa de um dos administradores falando o que você pode fazer no grupo, quais são as regras, como é que você vai avaliar positivamente ou negativamente um negócio. Então, você tem tudo isso aqui bem especificado. E o interessante é o quê? Que as pessoas aqui, elas se organizam para buscar informações sobre serviços prestados e até, às vezes, fazer queixa de um restaurante, de um cinema, de um péssimo atendimento que eles tiveram. Então, é bacana a gente ir monitorando esse grupo
ou ver como os usuários utilizam ele para, de alguma forma, a gente pegar essas críticas e melhorar a nossa empresa. Tem um grande dilema, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou criar um blog na internet sabendo que os usuários podem criticar a minha empresa nesse blog. A maioria dos autores falam que sim. Por quê? Porque se você cria esse blog, pelo menos você consegue ter acesso a essas críticas, né? Então você consegue dar um retorno, você consegue falar com o cliente, ver qual foi o problema, tentar resolver a situação. Quando você não tem uma página ou um perfil onde as pessoas comentam isso, elas vão falar nas suas costas. E aí você não vai saber quais são os defeitos, nem mesmo as qualidades do seu produto ou serviço para que você possa melhorar. Então, é bacana aqui. E além desse grupo tem o outro, que ele é um pouco mais genérico, que é a Utilidade Capixaba. Esse aqui já conta com 267 mil membros, né? A gente tem 3 variantes do grupo aqui. Mas é interessante para vocês fazerem pesquisa de mercado, ver o que as pessoas estão comentando, como é que elas buscam por um serviço, porque é muito interessante isso, porque assim, você vai para a internet, você acaba, você acaba aceitando sugestões de desconhecidos, né? Você está pesquisando lá sobre um hotel, por exemplo, você vai num comentário, tem 15 comentários sobre aquele hotel. E aí você vê assim que a gente leva muito em consideração as informações de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Então, para a empresa é importante a gente ter essa percepção. E aí no slide que você encontra, né, isso que eu tinha comentado do controle de qualidade, aqui das regras, né? Um site mais nacional é o Reclame Aqui, e ele está se tornando meio que tipo um Procon online, né? Porque você posta reclamação e geralmente a empresa vai até lá e te responde, então fica um ranking das empresas que solucionam o problema, que não solucionam. Então isso demonstra muito como é que é o comportamento do consumidor atual, né, no ambiente digital. E isso influencia não só a questão do acesso aos serviços, né, e o comentário ao produto ou um serviço prestado, mas também de como as pessoas buscam para comprar algo. Por exemplo, o Google aqui acabou de lançar um serviço que é o Google Flights. E o que que ele faz? Ele faz uma busca, você coloca lá um destino, né? Tipo, vou de Vitória para São Paulo. Ele vai fazer uma busca em todas as companhias aéreas que oferecem esse serviço para encontrar o menor preço para o usuário. Então, isso significa o quê? Às vezes, nem sempre a gente vai focar só no atendimento, por exemplo. Você tem que ver muito bem qual é a área de atuação da sua empresa para ver se você vai brigar por preço, por customização do produto, por atendimento, né? É muito importante estar ligado nessas tecnologias. Lá na aula, só para reforçar, eu deixei um vídeo aqui para vocês que fala sobre a geração Y, né, que são pessoas nascidas aí depois de 1980, 1981, e são indivíduos que têm grande facilidade de utilização da tecnologia, e o vídeo fala um pouco como é que é o comportamento deles, comparando com as gerações anteriores, então é muito legal, só para reforçar aí. E além dessa questão da reclamação, né, dos comentários, é muito bacana a gente ver assim, como as empresas elas se apropriam às vezes de uma situação para conseguir uma propaganda gratuita, por exemplo. Vocês verem no slide agora, tem esse cidadão aí, ele é canadense, né, eles apagaram o sobrenome daqui, é o Shane. E ele fala aqui, né? Ele falou, ele postou isso lá no Facebook da Samsung. Falou, Samsung, eu gosto muito do produto de vocês, né? Tanto é que eu tenho um telefone, eu tenho um computador, eu tenho uma televisão. E por conta disso, eu queria que vocês me dessem, na época que eles estavam lançando o Galaxy S3, queria que vocês me dessem um produto desse, porque eu sou muito fã da marca. E até para convencer vocês, eu coloco aqui esse desenho de um dragão cuspindo fogo para motivar vocês a me darem esse telefone.
E aí a resposta da empresa foi muito bacana, porque assim, não tem como uma empresa oferecer produto para todo mundo que pede. E aí eles respondem para ele, falam, ó, eles ficam muito felizes, né, que ele gosta da empresa, mas que infelizmente eles não podem dar um telefone para todo mundo que pede, né, até porque o propósito da empresa é lucrar e eles precisam vender os produtos. Mas, para não deixar eles sem nada, eles deram um desenho aqui de um canguru andando num monociclo. Então, assim, ao invés de dar aquela resposta formal, né, do tipo aquele e-mail padrão que você recebe, eles personalizaram essa comunicação. E isso aqui correu o mundo todo, viralizou na época e mostra assim uma outra face da Samsung, né, de ser uma empresa tradicional, mas também com um lado mais humano, ouvindo o consumidor. O burburinho foi tão grande que o que eles fizeram depois? Eles fizeram um Galaxy S3 para esse consumidor e o desenho do telefone era o desenho do dragão que ele tinha mandado. E eles enviaram para ele lá numa caixa personalizada. E ele postou nas redes sociais agradecendo. Então, assim, se eles fossem comprar espaço na televisão de comercial em Jornal Nacional, na novela das 9, para falar sobre a empresa, às vezes não teria o mesmo impacto com o que eles fizeram aqui. Imagina o custo de fazer um telefone personalizado, isso acabou repercutindo no mundo inteiro, e você comparar, às vezes, com uma mídia tradicional. E aí tem exemplos negativos também, né? Por exemplo, a escola ela fez uma campanha, isso antes do carnaval, que o cartaz aqui era "Esqueci o não em casa". E aí algumas mulheres se sentiram incomodadas com esse tipo de propaganda, falando que era uma apologia ao estupro, né? Então elas foram lá na rua e escreveram lá no cartaz, "Esqueci o não em casa e trouxe o nunca". Você tem aí a foto das duas mulheres que começaram essa contra-campanha. Isso gerou um burburinho muito grande, assim, a escola teve que rever o posicionamento dela, ela tirou essa campanha do ar, e a gente percebe como que isso está influenciando na empresa. Porque se você for assistir os últimos vídeos, os comerciais que a escola tem feito, ela tem apostado muito nessa questão da diversidade, né? Saindo daquela visão tradicional que a gente tinha da cerveja, de um produto focado no público masculino, e eles estão apoiando bastante nessa questão da diversidade. A última campanha deles é essa Skol Colors, né, que fala basicamente sobre isso daí. Além disso, a gente tem um outro exemplo, que é o quê? As empresas que buscam no consumidor uma forma de melhorar o seu produto. Esse site aqui, eles vendem camisa, eles não têm loja física ou camiseteria, você só consegue comprar o produto deles online. E aqui no site tem essa opção aqui, ó, participe, que acontece o quê? Você entra aqui e existem competições para você mandar um desenho para o camiseteria, eles colocam isso em votação e acho que as 3 camisas mais votadas, eles produzem ela e o consumidor ele ganha, ele tem um retorno disso daí. Acho que eu coloquei aqui a premiação, ó, aqui, ó. A gente pode ver aqui embaixo, a premiação. Cada um dos 3 vencedores poderá optar por uma das 2 opções abaixo. R$ 1.100 em dinheiro e R$ 500 em produto no site ou R$ 1.300 em dinheiro. Então, olha que bacana. Ao invés da camiseteria fazer uma pesquisa de mercado para ver quais são os temas que as pessoas estão falando mais, contratar um design para fazer o desenho da nova coleção das camisas, eles abrem espaço para que o consumidor produza esse tipo de informação, traga isso até eles e acaba beneficiando o consumidor. Isso permite o quê? Que eles atendam nichos diferentes, que necessariamente eles podem produzir, como é uma loja online, eles podem produzir a camisa à medida que a pessoa compra. Eles não precisam guardar isso em estoque, né? Então isso é uma outra opção também muito bacana. E o que é legal é que eles dão dicas também, né? Então, por exemplo, eles lançaram esse concurso aqui, Inspirações Geométricas, né?
E aí tem o edital do concurso, o tipo de desenhos que você pode fazer, e eles colocam aqui alguns temas para as pessoas se inspirarem, para saber mais ou menos o que eles estão buscando. E a gente pode ver até empresas tradicionais que fazem isso. Aqui é o site lá da Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza, e você consegue criar uma revistinha com o nome do seu filho ou de uma criança que você quer presentear, né? Imagina que você tem aí, eu quero dar um livro da Turma da Mônica personalizada para minha filha. Então você consegue vir aqui, você coloca o nome dela, eles criam, você pode criar aqui o personagem, ó, que é muito bacana, você personaliza ele com a cor da pele, dos olhos, tipo de cabelo, a roupa que ele está usando, né? E você consegue produzir isso daí. E é isso que a gente entra no conceito do produtor, do consumidor produtor, né? O que significa isso? Além do produtor, do consumidor, desculpa, não ser mais passivo, aquela questão de só comprar o produto, hoje ele compra o produto, ele fala sobre ele nas redes sociais e, além disso, ele pode ser chamado também a produzir alguma parte do serviço, melhorar um determinado tipo de produto, né? Então, essa via de mão única que tinha antes da empresa para o consumidor, a gente percebe agora que é mais uma relação que está existindo aí entre os dois. E outra questão também que a gente pode focar é a parte do gerenciamento de informações, né? São técnicas que vocês podem se aprofundar depois, mas, por exemplo, repara assim, você entra lá no Google e faz uma pesquisa sobre passagens para o Rio de Janeiro. Próxima vez que você entrar no Facebook, você vai ver as propagandas que aparecem lá são o quê? De hotéis no Rio de Janeiro, de companhias aéreas oferecendo serviço para o Rio de Janeiro. Se você vai buscar por um livro, ele te indica livros semelhantes ou pessoas que buscaram por aquele tipo de informação. Então, cada vez mais as empresas, principalmente no ambiente digital, você consegue brincar, você consegue trabalhar com esse tipo de dados, né, para você poder oferecer um serviço melhor para o seu cliente. E a gente vai encerrando aqui, só para a gente fazer um resumo aí da aula, né? Qual foi a proposta? A gente viu que os objetivos da aula de hoje, né? A gente refletiu sobre as características do consumidor na sociedade contemporânea. Então, a gente viu o que essa influência da tecnologia de comunicação está mudando o comportamento do consumidor. E dentro dessas mudanças, a gente pode ver o quê? Que o consumidor ele não só consome mais o produto, né, o serviço, ele fala sobre esse serviço, o tipo de atendimento que ele teve, se ele gosta da marca, ele vai fazer propaganda dela gratuita nas redes sociais, ele vai testar o produto, ele vai buscar por mais informações sobre ele antes de adquirir esse serviço. E além disso que as empresas estão percebendo esse espaço de diálogo, né, essa iniciativa do consumidor e criando canais, às vezes até para o consumidor criar um produto, né, que é no caso que a gente viu ali do Camiseteria ou da Turma da Mônica lá que você consegue fazer um livro personalizado. E o bacana é que a gente precisa se atentar a essas mudanças para ver qual é a postura que a nossa empresa está tendo nas redes, não só no ambiente digital, mas como um todo, né? Às vezes ela está se fechando muito, não está permitindo um espaço de diálogo com o consumidor para saber o que ele está achando do produto. E aí o que? No próximo módulo, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento estratégico de marketing e a gente vai aprofundar um pouco dessas questões. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.